Podcast Rural. Bom, gente, quem está aqui no Podcast Rural de hoje é o engenheiro agrônomo, professor Fabrício Andrade. Primeiramente, meu bom dia para você, Fabrício Andrade, e muitíssimo obrigado por atender mais uma vez o pedido nosso aqui de estar conosco. Tá aí, mais uma vez nós estamos aqui no seu programa, eu que já sou uma figura carimbada aqui. Então, você é quase sócio. Quase sócio do programa já, então... Pois é. Tá bom, tá ótimo. Eu chamei o Fabrício aqui para falar sobre um assunto, ele falou: Francis, vamos falar sobre um outro assunto e depois a gente fala sobre o assunto que você está querendo. Então o assunto que nós vamos conversar aqui hoje é práticas de cultivo de milho e sorgo. E aí eu te pergunto, Fabrício Andrade, por que esse assunto que nós vamos conversar hoje, nessa época de início de período chuvoso? Porque agora é a época que todo mundo quer plantar, né? Agora é a época que todo mundo começa a se preocupar com o plantio, porque quando chove, o milho aqui na região de Paracatu e noroeste de Minas é plantado agora, a janela de plantio começa em de 5 a 15 de novembro, só que esse ano veio mais cedo porque as chuvas começaram mais cedo. Essa janela adiantada foi avisada, nós avisamos isso lá no nosso Instagram, nas redes sociais, através do meteorologista que nos acompanha, chama Almeida. Ele avisou para a gente que a chuva ia cair mais cedo. Nós acreditamos nessa previsão, plantamos o nosso milho. Quando eu falo nós, eu estou falando de mim, tá? E assim, então, já começou a safra 2024-2025. Fabrício, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte. Nós temos então os nossos ouvintes aí que estão plantando, mas eles só estão plantando se o solo, tudo ali já estiver preparado, né, para poder receber todas as sementes, enfim, tudo isso. Mas e se por acaso o nosso ouvinte produtor rural atrasou por um motivo ou outro a preparação do solo? Como é que faz agora que já está caindo água? Não, ainda dá, ainda. Aí ele tem que esperar dar uma pausazinha na chuva para ele poder preparar? Isso. Nessa época agora, igual hoje amanheceu chovendo, choveu a noite inteira, eu quero plantar hoje, tem jeito? Hoje não tem como, meu filho. Hoje não tem como plantar. Por que não tem como plantar? Se você já preparou o solo, se for plantar hoje, a plantadeira vai embuchar. Muito barro, embuchando na saída do milho, na saída do adubo, aí não sai, fica aquelas linhas sem falhada, não vai. Hoje não tem como plantar. Aí eu não preparei o solo hoje, tem como preparar o solo hoje também? Hoje também não tem como preparar o solo, porque está tudo molhado, a grade não vai cortar, vai ficar aquela bagunça. Tem que esperar de 1 a 2 dias de sol, dependendo da intensidade do sol. Se der um sol muito forte amanhã cedo, talvez depois do almoço já pode plantar. Se der um sol muito forte amanhã cedo, talvez depois do almoço já pode gradear e plantar. Então, hoje quem está na região de Paracatu, nesse entorno de choveu, esqueça, não tem como fazer nada hoje, a não ser sentar lá na varanda e ficar vendo a chuvinha cair. Agora, a questão da ureia é uma questão técnica que causa muita controvérsia, causa muita confusão. A cultura que nós temos é de jogar ureia quando está chovendo. Então, começou a chover, você vai lá e joga a ureia. Até aí tudo bem. Vai ter água para dissolver a ureia, para fazer a ureia entranhar na terra e dessa forma ela sofrer as reações lá embaixo, transformando, se o solo tiver com pH acima de 6,5, ela vai transformar em amônia feminino. Se tiver abaixo de 6,5, a tendência é transformar em amônio masculino. Depois nitrito, depois nitrato, a planta absorve o nitrato. Tá bom. E o que você quer falar com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: se você jogar ureia com solo molhado, a chuva foi lá e molhou a terra, eu vou e jogo a ureia. E depois que eu joguei essa ureia, não cair chuva, você perdeu. Perde quase 100% da ureia. E essa é a cultura que nós temos, de jogar ureia com solo úmido. Está errado. Nós temos que mudar. Peraí, vamos evoluir, pessoal. Então como é que faz então? Joga ureia antes da chuva. Já falei isso aqui em vários programas, 1 vez, 2 vezes. Tanto que o Francis gravou e veio me perguntar de novo. Joga ureia antes da chuva.
A ordem dos fatores altera o produto. Não tem como você fazer diferente. Se fizer diferente, vai dar problema. Para que você alcance quase 100% de absorção da ureia, é necessário você aplicar ureia agora e daí uma meia hora cair uma chuva. Aí você vai aplicar 100%, você vai fazer 100% de aproveitamento. Ah, mas isso é muito difícil acontecer. Eu sei que é difícil, mas na medida do possível você vai fazer a aplicação da ureia antes da chuva e de preferência você vai usar a ureia protegida, que é a ureia com NPPT, que é aquela ureia colorida. A hora ela vem rosa, azul, amarelo, verde, a ureia colorida. Por que a ureia colorida? Porque ela vai conseguir esperar na terra até 5 dias depois que você aplicou ela, sem ela se perder. A ureia branca, a ureia comum, ela não tem como te esperar. Você jogou hoje, você tem que contar que vai cair chuva hoje. Caso contrário, se tiver qualquer umidadezinha na terra, ela já começa a se perder. Fabrício Andrade, você me falou, na verdade é o tema, né, da prosa, cultivo de milho e sorgo. No caso que a gente está falando principalmente para o produtor pecuarista que quer, então, cultivar milho ou sorgo para poder tratar do gado no período de seca em 2025. Não é isso? E como é que o produtor rural vai escolher se usa milho ou sorgo? Depende do solo dele. Se tiver um solo ruim, você pode colocar milho. Tá bom. Se tiver um solo bom, você pode colocar milho. O que é uma terra boa? É uma terra que tem acima de 70% de saturação de base, CTC no mínimo de 8 a 10. Um solo que não tem, um solo que já tem o alumínio tóxico corrigido. Não é que tirou o alumínio está lá. Só que você jogou calcário, esse calcário neutralizou o alumínio que é tóxico. Não é o alumínio, que o alumínio tem no solo. Só que tem o alumínio normal, natural, e tem o alumínio que é tóxico, aquele que está livre. Aquele que vai entrar na planta, aquele que não está ligado com nenhum outro íon. Então ele vai entrar na planta, vai intoxicar a planta. Então você tem o solo bom, a terra boa, é a terra que já tem o alumínio tóxico corrigido, a saturação de base já está acima de 70, a CTC de 8 a 10. E como é que você consegue isso? Você consegue isso com calcário. Já falamos de calcário aqui outras vezes. Então você fez calagem, você já tem um solo corrigido, um solo que tem as mínimas condições para oferecer o desenvolvimento radicular do milho, você pode plantar o milho. Não, eu não tenho um solo corrigido, eu tenho um solo álico. O que é um solo álico? É um solo que tem quantidades consideráveis de alumínio tóxico no solo, saturação de base está abaixo de 40. O fósforo, que é outro fator importante que esqueci de falar no primeiro ponto aqui, já está abaixo de 1,5, 2. No caso do milho tem que estar pelo menos acima de 10. Então nesse caso onde nós temos uma terra fraca, aí é importante você colocar uma outra cultura que não seja o milho para que você possa conseguir produzir mais. No caso o sorgo, ele resiste mais a esse tipo de ambiente que não é favorável para ele. Isso não quer dizer que você tem que colocar o sorgo de qualquer jeito lá que vai dar certo. Não, não é isso que eu estou falando. Ah, já sei, então vou plantar capiaçu. Piorou, porque capiaçu também precisa de nutriente. Toda planta precisa de nutriente. E além do mais, ele não tem amido. Se você está com vaca de leite acima de 15 litros de leite por dia, você já precisa oferecer algum grão para ela, alguma fonte de amido na silagem. E as duas silagens que tem fonte de amido disponível para nós é milho e sorgo. Você vai colocar o milho numa área boa e o sorgo numa área que não está tão boa assim. Mas para poder saber se está boa ou não, ele tem que fazer uma análise de solo. Fazer o exame de sangue do solo e fazer o exame de sangue do solo em jejum, assim como nós fazemos também em jejum. Qual é o jejum? Que jejum é esse? Saber coletar a amostra de solo, com os equipamentos corretos, com o balde que você vai coletar, tem que ser correto. Não pode coletar a amostra de solo onde tinha um monte de esteca, onde tinha um monte de calcário. Então saber também fazer coletar a amostra de solo de uma forma correta. Assim você vai ter uma maior representatividade da sua área. Bacana. A gente começou aqui o nosso bate-papo trazendo uma coisa bem descontraída, Fabrício, mas eu gostaria que você hoje, agora nesse momento, pontuasse aí o que é importante para o nosso ouvinte, produtor rural, com relação às práticas para cultivar realmente essas duas culturas importantíssimas, como você já falou agora há pouco, principalmente para o produtor de leite, né?
né, um gado bovino, por exemplo, de leite, é importante ter o amido, e para ele obter o amido é milho e sorgo. E a escolha do milho ou sorgo, que ele vai cultivar para depois fazer a silagem, vai depender muito do solo. Se ele é um solo bom, rico, ou se ele é mais ou menos, né? Quando você vai plantar qualquer planta, seja ela milho, sorgo, feijão, arroz, soja, limão, laranja, abóbora, você tem que virar para a planta e perguntar: planta, o que você quer? Quando você quer? Como você quer? E quanto você quer? Tem que fazer essas perguntas para ela. E ela vai responder para você. Falou assim: o que eu quero eu preciso de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Você vai perguntar: mas por que você quer isso? Falou: não, porque é a mesma coisa que você. Eu preciso de fósforo e cálcio para produzir cabelo, para produzir dente, no caso nosso. No meu caso, no caso da planta, produzir raiz. Cálcio e fósforo vai produzir raiz. O nitrogênio vai ajudar na formação dos aminoácidos, produção de folha. O potássio vai ajudar na questão do balanço hídrico da planta. Então, abertura e fechamento de estômago vai ser com potássio. Transpiração da planta, a planta só cresce, a planta transpira, porque a planta não come, a planta bebe. Para ela beber, ela precisa de ter potássio. Se não tiver potássio, não resolve o problema. Magnésio está envolvido na produção de clorofila. Então, quanto mais magnésio a planta tem, mais ela consegue transportar os fotoassimilados. Pega o açúcar que está lá na folha, leva lá para a raiz. Quem faz isso é o elevador da planta, que é o magnésio. E nós temos um dos micronutrientes mais importantes, que é o boro, que faz a dobradinha com o cálcio. O cálcio é a camisa, o boro é o botão. Então, veja bem, existe toda uma pleiade, um conjunto de macro e micronutrientes que você tem que colocar para que a planta possa se nutrir e dessa forma você produzir uma boa lavoura. Isso está contido nos adubos 5,25,15, 4,24,12, 6,24,12, 8,20,10, 8,28,16, 4,14,8. MAP, que tem só nitrogênio e fósforo. No caso, se você plantar com MAP, você tem que fazer uma cobertura com nitrogênio, com potássio, que é o 30,020. Então, se você colocar esses adubos no milho e no sorgo, você vai produzir bem. Qual a quantidade? Não sei. Vai depender da análise de solo. Em média, aqui na região de Paracatu, você vai gastar de 300 a 500 quilos de adubo por hectare. Essa é a média boa para você plantar o milho aqui na nossa região. Tá bom, mas eu não vou fazer, eu vou plantar o milho, não quero nem saber de jogar adubo, não quero fazer nada. Então, o milho também não vai querer nem saber de você. E aí você vai produzir 10 toneladas, 20 toneladas de silagem por hectare. Isso aí é prejuízo. Isso aí é pobreza no seu bolso depois para você. Então, quando você pensa nessas plantas, essas plantas que dão grandes quantidades de matéria seca por hectare, e essa matéria seca tem amido, que é o que faz a vaca dar leite, você tem que entender um pouquinho de adubação. Espera aí, vamos evoluir um pouquinho, vamos procurar entender esses processos. Eu não sou agrônomo, não sou nada, mas você é produtor rural, Cristo. Você é produtor rural. Se você for produtor rural, você tem que produzir na sua propriedade. Para produzir, você tem que entender esses processos. Você vai contar, logicamente, evidentemente, com os agrônomos, com os técnicos profissionais da área. Preocupou com a parte de nutrição, com a parte da comida da planta, você vai se preocupar em escolher de forma correta a variedade do milho. Escolha uma variedade de milho transgênica, que você não vai precisar aplicar produto para lagarta, você não tem pulverizador, você não tem drone. Então, não fica temando, não queira inventar as coisas, não queira mudar a vida. Vai lá e escolhe uma variedade de milho que seja transgênica, porque aí você já elimina uma operação de aplicação para lagarta, Spodoptera, a lagarta do cartucho, essas lagartas de solo, lagarta rosca, lagarta elasmo, você já sai fora disso. Mas cigarrinha, não tem milho transgênico para cigarrinha. Mas existem variedades de milho que são tolerantes, não são resistentes, mas são tolerantes. Então você vai procurar uma variedade de milho que vai eliminar já esses trabalhos para você. Quando for escolher a variedade de milho, preocupe-se também se o milho tem resistência a glifosato, porque o glifosato é mais fácil de você trabalhar do que se ter que aplicar o nicosulfuron, mas a atrazina depois para controlar a erva daninha. Existe também o glufosinato, que é um dessecante,
que você aplica no milho também. Só que existem os milhos, a maioria deles, eles apresentam resistência ao glufosinato, que não é o glifosato, é diferente, é glu, o outro é gli. O glufosinato você aplica no milho quando ele está no máximo até V4. Então você tem que ter, o glufosinato é um produto que pode ser até mais barato a aplicação por hectare, só que é um produto mais técnico. Se o milho estiver grande, você vai matar o milho. Então tem que saber qual é a variedade de milho que você vai comprar. Se tem transgenia para a largada do cartucho, para os outros tipos de lagarta, se tem transgenia também para glifosato, porque o glifosato é um produto, vai ficar um pouquinho mais caro, mas é menos técnico, você pode aplicar ele sem medo de ser feliz. Se o milho for transgênico, tá? Se não for, você não pode aplicar o glifosato. Aí você tem que, se for transgênico, para glifosato. Aí nesse caso você tem que, se não for transgênico para glifosato, você tem que aplicar o nicosulfurônico para pegar a folha estreita e a atrazina para pegar a folha redonda. Se for transgênico para lagarta, você não tem que aplicar nada. Então, meus amigos, é isso. É você fazer esse jogo e através desse jogo você contar apenas com a chuva. A chuva caiu, se saber aplicar a ureia na hora certa, vai dar tudo certinho. Tá. Você tem informações, Fabrício, por exemplo, nessa região nossa aqui, né, Paracatu, Unaí, Guardamó, como é que está a periodicidade das chuvas, se está dentro da normalidade, se está acima do normal para esses próximos meses? Só chuva, acima do normal. Quem precisar dessas informações, entre em contato comigo através do meu Instagram. É claro, eu não vou conseguir responder todo mundo ao mesmo tempo, mas me acompanha lá no Instagram, baixa o Instagram aí, me acompanha, me siga lá, lá eu estou postando todo dia, inclusive hoje eu vou postar de novo, falando sobre a chuva. Inclusive você está buscando também informações para outras regiões, eu vi. Nós buscamos também para a região de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, que é uma região que eu vou muito, tem muitos amigos lá. Aproveita então, também para a turma de Coromandel ali. Ah, tá. Você falou para mim. Tem uma turma de Coromandel que me conhece o programa. Então, eu quero mandar um abraço para o pessoal de Coromandel que acompanha meu trabalho. O Francis sempre fala de vocês para mim. A região de Coromandel, uma cidade que fica quantos quilômetros aqui? Mais ou menos uns 200. Uns 200 quilômetros aqui de Paracatu. Eu conheço Coromandel, já fui lá, a terra do Goiá, o grande compositor Goiá. Então, quero mandar um abraço para vocês de Coromandel que acompanham meu trabalho e agradecer vocês por nos acompanhar. Mas dizia eu, nós temos um trabalho que a gente faz lá em Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia, e o pessoal está preocupado porque lá não tá, a chuva não está tão intensa quanto aqui. Ontem já me ligou uns 3 produtores de lá. Eu falei, calma aí que eu vou entrar em contato aqui com o Almeida, que é o meteorologista que me acompanha. Ele tem uma parceria com o nosso canal, com o nosso Instagram. Através do meu Instagram, ele presta serviço para os meus seguidores, né? Ele cobra lá um valorzinho barato para fazer o acompanhamento da propriedade sua. Ele faz a previsão de chuva da sua propriedade, da onde vai cair a chuva lá. Aonde você quer que caia a chuva. Ele falou, ó, tal dia vai chover, tal dia não vai chover, essa semana não chove, a outra semana não chove, para você acompanhar, até para você programar a aplicação de ureia. E aí eles me ligaram, cara, preocupados. Então aí eu pedi para ele, falou, faça aí, pessoal lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, porque são os meus amigos e são pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho já há muito tempo. Lá vai ser um pouquinho abaixo da média. Pouquinho, tem por volta de 150 milímetros de chuva para cair na próxima semana. Já aqui em Paracatu e região é muita água, mas é muita água, é acima de 250 milímetros de chuva que tem programado para cair aqui esse mês. Entendi. Quando eu disse a Luiz Eduardo Magalhães, eu falei 150 a 175 milímetros para o mês, não é para semana, mas eu falei errado aqui. Então tem muita chuva para cair aqui em Paracatu, mas é água mesmo. Você vê que essa noite já caiu muita água, né? Sim. Se brincar, cai uns 50 milímetros, tá? Eu quero te fazer uma pergunta agora, mas você vai responder depois do intervalo. Ok. Mas antes também eu quero falar dos nossos ouvintes aqui. Tem um questionamento também de um ouvinte. Com relação à água, por exemplo, se tiver um solo que não tem uma boa drenagem, isso pode prejudicar a planta? Responde depois. Tá bom. Tá? E quero agradecer aqui a audiência dos ouvintes. Eucária está ligadinha aqui no Paracatu Rural, né, na nossa Boa Vista FM. O Gesiel, ele é lá de Guardamor e ele está fazendo um questionamento assim, Fabrício.
Pergunta para o professor Fabrício sobre o plantio de milho para silagem junto com mombaça. Quanto posso jogar de semente de mombaça junto com milho no mesmo plantio, plantadeira com espaçamento de 50 centímetros? E quero também agradecer a audiência de outro ouvinte que tem propriedade rural em Guarda-Amor, que é o Carlos Ronck, que está falando que você está atacado hoje, Fabrício. Carlos Ronck é aquele que sempre acompanha a gente aqui. Ele está assim, ó, fala para ele que aqui na fazenda, em Guarda-Amor, choveu 20 milímetros essa noite. Ah, você está em Guarda-Amor, né? Chuvinha mansa, criadeira. Aqui em Paracatu também foi mansinha essa noite, né? Renato, ô Renato, você tá bom? Manda um alô pro Valmon Galvão, de Lagoa Grande. A gente acompanha o Fabrício aí nas redes sociais. Estamos implantando criações de frangos caipiras com os ensinamentos dos vídeos do Fabrício. Renato, Fazenda Canabrava. Ô Renato, obrigado, viu? E seguinte, viu? Já está compromissado com o Fabrício aqui. Ele vai retornar ao Paracatu Rural e nós vamos falar sobre criação de frango galinha caipira, que era hoje o assunto, mas aí a gente trocou para poder tá falando aí sobre milho e sorgo, que também é muito importante para os produtores rurais. O médico veterinário Luiz Henrique Guimarães, Luiz Gringo, também está acompanhando a gente. E eu até falei para ele aqui, a gente tem que marcar nossa prosa, né, Luiz? Pois é, então vamos estar combinando aí o dia certo de falar aí um assunto importante também. Como eu falei aqui agora há pouco, o questionamento do Jaziel, lá de Guarda-Amor, que é sobre milho e mombaça, né? Ele então está querendo saber sobre o plantio do milho para silagem com mombaça. Quanto é que ele deve colocar de semente junto com milho na plantadeira com espaçamento de 50 centímetros? Fabrício? Essa técnica de misturar o mombaça junto com milho é uma técnica que eu gosto, é uma técnica que dá um resultado bom. Alguns chamam de integração lavoura-pecuária. Só, Gesiel, se você está pensando em fazer integração de milho com mombaça para você render o silo, eu não acho uma boa pedida. Por quê? Porque você vai colocar muita água no seu silo. Mombaça tem muita água. E aí você diminui a matéria seca da sua silagem, diminuindo, portanto, a qualidade. Se você pensa em fazer integração lavoura-pecuária de fato, colocar o mombaça para que você, após você colher o milho, você ter a soca do mombaça para você formar um pasto de pânico, que é um pasto mais nobre, você está certo. Só que depois, se você for gradear essa terra sua, você tem que usar uma grade bem profunda e usar também uma grade niveladora. De preferência também usar um rastelo. Por quê? Você vai ter muita moita de mombaça sobre a terra. Isso vai atrapalhar o plantio do próximo milho. Então quem faz mombaça junto com milho tem esse problema. Ou você tem que deixar o mombaça torrar todinho no sol, deixar o gado rapar tudo. Ou se você for fazer um bom manejo do pasto, você vai ter muita touceira depois, na hora que a grade passar, a grade vai aflorar a touceira com raiz e isso vai te dar problema na hora de você fazer o próximo plantio. Nesses casos que você vai fazer um outro plantio nessa área, ela vai ser plantada todo ano de silagem. O melhor a se fazer é você colocar a braquiária, porque a braquiária ela é mais fácil de você acabar com essas touceiras. Em outras palavras, o pânico ele tem um crescimento cespitoso mais intenso, forma touceira mais intensa, forma mais reboleira do que a braquiária. A braquiária também tem crescimento cespitoso, só que aliada ao crescimento cespitoso, ela tem um pouquinho de crescimento decumbente. O que é crescimento decumbente? É aquele crescimento mais rasteiro, ela vai rastejando mais no solo. Isso aí é mais fácil de você gradear depois e acabar com esses torrões. O mombaça, ele vai muito bem no milho. Qual é a quantidade que você usa? A quantidade que você vai usar é de 10 a 12 kg de semente por hectare. A semente com um VC de 32, 40, 50. Se for o VC 90, que é aquela semente quase pura, você vai colocar 5 kg por hectare. E como é que eu faço essa distribuição, professor? Você pode fazer a distribuição da seguinte forma. Você pode distribuir a lanço de 10 a 15 kg da semente de VC40, ou você pode misturar ela no adubo. Se for misturar no adubo, você vai fazer a proporção da quantidade de sacos de adubo que você vai jogar por hectare
e vai misturar essa semente, tanto a semente de 5 quilos quanto a de 10 quilos, na quantidade de adubo que você vai jogar por hectare, colocar na plantadeira. Geralmente você mistura isso numa lona no chão, coloca na plantadeira e vai plantando. O mambaça vai nascer junto com o milho na mesma linha? Vai. Vai abafar o milho? Não, porque o adubo sempre fica um pouquinho mais para baixo do que a semente. Então, como o mambaça vai estar misturado com o adubo, ele vai demorar um pouquinho a nascer. E no caso de jogar lanço, ele vai nascer um pouquinho mais devagar também, até porque as sementes de capins, em geral, elas nascem um pouco mais tímidas do que a semente de milho, que nasce um pouco mais extrovertida, vamos dizer assim, fazendo uma comparação, ela sai mais rápido, preocupando-se apenas com não fazer o herbicida. Se você joga a semente de mombaça ou braquiária para fazer consórcio com milho, você não pode fazer herbicida, porque senão você vai matar essa semente. Entendi. Muito obrigado aí, Guilherme Sávio, que está acompanhando a gente aqui também, DDD 34, não sei de qual cidade é, mas depois você fala aí pra gente, tá, Guilherme? O Jaziel também está aqui agradecendo, né, o seu esclarecimento, e eu te deixei também um questionamento. A gente está falando aqui que na região de Paracatu, a gente está com a previsão de ter um volume de chuva acima da média. E aí eu te fiz a pergunta sobre a questão hídrica, sobre o excesso de água no solo. Se o solo, por exemplo, é um solo que não tem uma boa drenagem, o que o produtor rural precisa fazer com relação a essa questão? Dá para melhorar a drenagem do solo, ou ele precisa escolher uma semente que tenha uma capacidade de sobrevivência com esse excesso de água no solo, algo nesse sentido, Fabrício? Não, tanto o milho quanto o sorgo não existe variedades para excesso de água. Existe o contrário. Existem variedades que resistem, que toleram mais a falta de água. No caso do excesso de água, é ruim para o milho. Quando uma lavoura é encharcada, o milho não absorve nem água e nem tão pouco nutriente, porque o milho não come, o milho bebe uma solução salina. Tá bom, mas se está encharcado lá, como é que ele não está bebendo? Primeiro nós temos que entender como é que funciona, como é que acontece o funcionamento de uma planta, fisiologia vegetal. A planta abre o estômago, abriu o estômago, ela vai perder água, perdeu água na folha, ela puxa outra água por um gradiente negativo. Isso é a mesma força que acontece quando você tira gasolina ou óleo diesel de um galão através de uma mangueira para colocar no tanque de um trator. Aquela mesma força que tira aquela mangueira de dentro, que tira aquele óleo diesel de dentro de um galão e joga dentro do trator, dentro do tanque do trator sem bombeamento, só com a sucção mesmo que você fez ali. É a mesma força que faz a água entrar dentro de uma planta, só que aí inverte, é o galão de cabeça para baixo. Então entra a capilaridade da água, a água tem força para poder puxar, cada molécula de água puxa outras 4 moléculas para cima. Então essa força acaba levando a água para cima. Só que para que isso aconteça, é necessário haver ar dentro do solo. Por isso que o solo tem que ser aerado. Quanto mais aerado, quanto mais ar tem dentro do solo, isto é, quanto mais porosidade tem o solo, mais água entra na raiz da planta. Então é o contrário do que muita gente pensa. Eu alaguei, encharquei a terra, agora que vai entrar água mesmo. Se você acabou com o oxigênio do solo, com o ar do solo, encharcando o solo, a planta para de transpirar, e parou de transpirar, ela não absorve mais água. Então naqueles momentos em que nós temos água encharcando o pé do milho, ele vai ficar parado. Por quanto tempo vai ficar parado? Até acabar, até o encharcamento passar. E se o encharcamento demorar a passar, aí nós vamos ter o milho amarelando. Ele tem como ele recuperar? Tem. Assim que a água baixar, ele vai recuperar. Então o que eu faço nesses momentos? O que você faz é escolher uma área bem drenada, Cristo. Se você sabe que aquela área lá encharca, você não tem que plantar milho lá. Você tem que plantar plantas que conseguem absorver água debaixo d'água. Quais são essas plantas? A braquiária medícola, outros tipos de plantas, outros tipos de pastagem também que vão bem em brejo, até a grama estrela africana roxa, que no caso é só multiplicação por muda. Já o milho, outra coisa, tá? O braquiarão, o marandu, ele não tolera nem 3 dias de encharcamento. Se der encharcamento lá no braquiarão, vai morrer.
Entendi. Então nós temos que ter esse jogo, saber fazer esse jogo. Nem milho nem sorgo não toleram encharcamento. Aliás, aqui na região de Paracatu vai ser difícil achar uma área assim, viu? Se achar, o produtor é rico, né? Porque a gente tem que trazer essa informação por conta da audiência nossa, que lá é só limitada em Paracatu e no caso Coromandel. Claro. O Guilherme, por exemplo, ele é de Patos de Minas e está acompanhando a gente. Não, e até o nosso amigo aí que falou hoje que eu tô acelerado. O Carlos. Hoje, né? O Carlos, na verdade, eu sou assim todo dia. Então, o que acontece? Essa audiência nossa do Paracatu Rural, ela é muito grande, alcança muitas cidades. E aqui, pessoal, aqui em Paracatu, realmente aqui é difícil você achar uma área encharcada. Mas quando você vai para fora, você percebe, igual a gente roda muito, é fácil de você encontrar áreas que têm encharcamento. Essas áreas de encharcamento, pessoal, vocês que estão fora aqui, são áreas turfosas. Você vai nesse solo, você pisa, tem uma esponja debaixo da sua botina. É como se estivesse pisando em cima de uma esponja. Aquilo ali é matéria orgânica que foi se decompondo ao longo de milhões de anos. Aquela área ali é encharcada, não é de agora não, já tem muitos anos que aquilo ali é encharcado. Então ali ao longo desses anos, a matéria orgânica, o capim, ele vai apodrecendo e que vira uma turfa. E no meio daquela turfa tem água. Nesses casos aí, esquece. Professor, não é bom nem gradear essa área, tá? Papo com você sempre rende. Eu estava olhando o relógio e falei, nós temos muito tempo. Agora faltando 3 minutos para terminar o programa. Então tá bom. Mas você vai fazer o seguinte, você vai deixar aí a sua recomendação final para o nosso ouvinte produtor rural sobre então o cultivo do milho e sorgo. A recomendação que eu deixo é que você faça uma boa adubação, faça um bom manejo, uma boa condução dessa lavoura, acompanhando as fases de desenvolvimento do milho. Siga lá o nosso Instagram, o nosso YouTube, o nosso TikTok, Kawaii. Lá você vai encontrar todos os requisitos que você precisa para você tocar a sua lavoura. Eu posto vídeo lá todo dia, falando qual é o momento correto para você fazer a aplicação de ureia, que inclusive é de V2 a V7, mas eu não sei olhar V2 a V7. Tem lá, é só você ter paciência, porque os vídeos lá são vídeo aula, então você vai aprender a olhar a ecofisiologia do milho e saber usar o momento correto da ureia. Saber usar a ureia no momento correto, melhor dizendo. Você acompanhar o desenvolvimento da cultura com o aparecimento eventual de cigarrinha, se bem com essa chuvaiada que está acontecendo aí, e agradecer a Deus pelas copiosas chuvas que tem caído aqui na nossa cidade, talvez você terá menos problema com cigarrinha. Depois que o milho passou de V7, aí você já não tem problema mais com cigarrinho. Então tem que acompanhar a condição da lavoura. Agora, do dia que você plantou até V7 é um momento crucial, onde você vai fazer controle de erva daninha, você vai fazer aplicação de ureia e vai fazer o controle de cigarrinho. Depois disso, meu filho, senta, pega a cadeira, senta na varanda, fica olhando a chuva cair e esperar o momento certo de colher a cultura. Sempre, sempre, não esqueçam disso. Colher o milho com 30% de matéria seca. Mas eu não sei como é que eu olho a matéria seca. Então vai lá no meu Instagram, vai no YouTube, você vai aprender a tirar matéria seca com forno micro-ondas. Porque se você colhe o milho com mais ou menos matéria seca, a silagem não vai ser uma silagem de qualidade. Você gastou rio de dinheiro, pagou R$ 1.200 num saco de milho. Você já está dando spoiler. Pagou não sei quanto num saco de adubo também, que tá caro, o dólar subindo, tudo. Eu tô falando com você que você já está dando spoiler, porque esse é o tema do terceiro programa que a gente vai fazer. É um spoiler. Então você fazendo isso, você vai colher uma silagem de qualidade e você vai ter resposta daquilo que você gastou o seu dinheiro. Caso você faça diferente e tente pelo lado da ignorância, aí não tem como fazer nada, né, meu filho? Aí é pedir para a sorte conduzir você. E a sorte nem sempre conduz a gente para o lugar certo. Valeu, Fabrício Andrade, muitíssimo obrigado. Você, ouvinte, manda seu questionamento aí sobre a forma correta de se fazer silagem, manda suas dúvidas, eu já vou repassar para o Fabrício. Vamos ver se no máximo daqui 2 semanas ele volta com esse assunto, porque a gente tem mais uma prosa marcada com o Fabrício Andrade. Nós vamos falar sobre a criação de frango e galinha caipira em período chuvoso. Que dia que é? Depois de amanhã. Depois de amanhã? Quinta-feira? Quinta-feira. Quinta-feira em Paracatu, em Coromandel vai na sexta. Top, hein? A Coromandel é um dia depois? É um dia depois.
Ah, tá certo. Mas tem gente acompanhando ao vivo aí de Coromandel? Tem, acompanhando ao vivo aqui. Aí, tá vendo? É chique, nós é chique, meu filho. Tá bom. Ó, gente, ô Fabrício, deixa o seu agradecimento aí para os nossos ouvintes, bom dia. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Pessoal que tá na live ao vivo comigo aqui, ó, muito obrigado, tamo junto e até o próximo programa. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatu Rural, ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um Pix para o 38991810123. Essa é a chave Pix do Paracatu Rural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Felicidade requer deixar pra lá e aprender a perdoar. Preocupações não mudarão o passado. Então esqueça o que não pode ser mudado e foque no futuro. Na Bíblia, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14 diz assim: Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Você só tem uma quantidade limitada de energia. É por isso que você fica tão cansado. É por isso que você fica fatigado. É por isso que fica exausto. Como você tem um estoque limitado de energia, eu recomendo fortemente que você não desperdice nem um pouco dela com o passado. Todo dia, escolha focar a sua energia no que está à sua frente, no que está por vir. Esse hábito é tão importante para a sua felicidade que você deve estar atento a 3 armadilhas. A armadilha do arrependimento. Você tem que deixar de lado os arrependimentos. Há coisas que eu gostaria de ter feito de uma outra forma na minha vida. Pergunte-se. Claro que sim. Mas não posso insistir nelas porque não posso alterá-las. Armadilha do ressentimento. Manter ressentimentos não machuca ninguém, a não ser você mesmo. Deixa pra lá, pro seu próprio bem. Você deve perdoar. A pessoa merece isso? Não. Mas você merece o perdão de Deus? Não. Aqueles que experimentaram a graça concedem graça. Armadilha da tradição. Tudo está em constante mudança e você não pode impedir isso. Você tem que decidir se vai resistir e ficar ressentido com as mudanças ou se será feliz. Felicidade é uma escolha. A forma como você lida com as mudanças na vida revela a sua maturidade espiritual. Quando você é guiado pela eternidade e ancorado nela, as mudanças podem ocorrer ao seu redor e você pode escolher ser feliz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo Bíblia.com.
baixe aí no seu smartphone. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.